Leitura do Manual do Candidato para o Exame da ANPEC 2024. A prova vai ser em setembro, dia 27 e 28. Manual do Candidato. Edital. Exame de Seleção ANPEC 2024. Manual do Candidato. Edital. Vamos lá, tem um sumário, objetivos, normas gerais do exame, né? Tem as datas, duração e cidades das provas. A parte divulgação dos resultados, programa de provas e bibliografia, informações sobre as provas, informações adicionais, conselhos participantes, endereços, conselho deliberativo, centros e coordenadores dos cursos de pós-graduação, centros e coordenadores que também utilizam o exame da ANPEC, do pedido de isenção, da taxa de inscrição do exame 2024, anexos. Vamos lá. Objetivos. A ANPEC realiza anualmente o Exame de Seleção Nacional de Candidatos ao curso de mestrado e doutorado em Economia, oferecidos por seus centros, membros ou associados. São objetivos do exame ANPEC avaliar a qualificação acadêmica dos candidatos e fornecer aos centros os resultados de avaliação. O exame ANPEC não é um vestibular, não aprova nem reprova, apenas classifica os candidatos. Os centros também não são obrigados a seguir a ordem de classificação do exame ANPEC na seleção dos candidatos. A nota do exame ANPEC é uma informação adicional usada pelos centros em seus processos seletivos, sendo eles autônomos para estabelecer seus critérios para a seleção de candidatos ao seu programa de pós-graduação. Veja os critérios específicos dos centros em seu respectivo site. Beleza. As normas gerais do exame. As provas do exame ANPEC 2024 serão aplicadas em formato presencial. 1. Candidatos. Podem inscrever-se para o exame os portadores de diplomas de graduação de qualquer área do conhecimento e estudantes universitários. Todavia, para matricular-se em um dos cursos de pós-graduação, é imprescindível a apresentação de certificado de conclusão de curso de graduação. Estrangeiros também podem participar do exame. Conforme estabelecida pela Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiências, LBI 13.146, haverá acessibilidade para pessoas com deficiência, PCD. As provas do exame ANPEC 2024. Após o período das inscrições, a coordenação do exame entrará em contato com os PCDs, com o fim de providenciar os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessárias para a sua participação. 2. Escolhas dos centros. Ao realizar sua inscrição, o candidato informa quais são os centros, no máximo 6, de sua preferência, sem ordem de prioridade. Apesar desta sinalização, ao realizar o exame ANPEC, o candidato pode ser convidado por qualquer centro de pós-graduação vinculado ao exame. Isso é bom. 3. Inscrição. O período de inscrição vai de 8 horas do dia 1º de junho de 2023 às 24 horas de 31 de julho de 2023. Foi prorrogado. Foi até o dia 6 de agosto, para quem ainda não tinha feito a inscrição. Mas beleza, prosseguindo. Inscrição, né? A inscrição requer o preenchimento online de cadastro de inscrição. O cadastro será disponível no portal do candidato, no exame, né? A partir do 1/6 às 8 horas. Observação: guarde a senha usada da inscrição, pois ela será necessária para qualquer acesso ao portal do candidato. Isso eu já fiz. 2B, né? Pagamento das taxas de inscrições. A taxa de inscrição com desconto é de R$ 440 via boleto bancário emitido durante o preenchimento online do cadastro de inscrição e de R$ 455 via cartão de crédito em até 12 parcelas. Se o pagamento for feito entre 1º de junho e 2 de julho, a taxa de inscrição é R$ 490 via boleto bancário e 506 via cartão de crédito até 12 parcelas. Se o pagamento for feito entre 3 de julho e 1º de agosto, porém o último dia para o candidato efetuar
fazer o seu cadastro de inscrição no portal é de 31 de julho, ou seja, ele tem que ter feito de 31 de julho, no caso 6 de agosto, mas tem que ter pago até 3 dias depois. A compensação do boleto bancário será confirmada no site depois de 2 a 4 dias úteis do pagamento. Confira os agendamentos de pagamento foram realizados com sucesso. A compensação do boleto bancário deverá ser confirmada no site de 2 a 4 dias úteis. Confira se os agendamentos de pagamento foram realizados com sucesso. Caso haja problemas nos últimos dias da inscrição, não espere este prazo. Entre em contato imediatamente com a coordenação do exame pelo e-mail exame@ampec.org.br. Atenção! Se o pagamento não for efetuado até o dia 1º de agosto de 2023, o candidato será cancelado. Atenção! A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma e o crédito também não pode ser usado para inscrição em próximos exames. Pagamentos a menos não serão aceitos e a mais não serão devolvidos. É isso. Onde eu estava? Agendamento de pagamento não concretizado implicará automaticamente o cancelamento da inscrição. A coordenação não entrará em contato com o candidato para pagamento de cartão de crédito. Não confirmação do pagamento pela operadora de cartão de crédito implicará também no cancelamento da inscrição. E a coordenação do exame não entrará em contato com o candidato. Só lamento. A coordenação do exame fala assim, ó, só lamento. Só lamento. Só lamento. Só lamento. É isso. Documentos a serem enviados aos centros de pós-graduação. O candidato, com exceção do treineiro, deverá encaminhar até o dia 18 de setembro, pelos correios ou por e-mail, em formato digital, PDF, diretamente ao centro de pós-graduação escolhido para cadastro e apenas quando os centros solicitarem seus editais, o seguinte documento. O envio deverá ser pelos correios. Caramba! Histórico escolar, currículo, telefone para contato, carta de recomendação. Então tem que enviar até o dia 18 de setembro pelos correios ou por e-mail em formato digital, PDF, diretamente ao centro de pós-graduação, se solicitar nos seus editais os seguintes documentos. Somente a necessidade de enviar carta de recomendação, telefone de contato, currículo e histórico escolar para os centros que solicitarem seus editais de seleção de candidatos pós-graduação. Veja o edital do site em cada centro. Beleza. Observação. No que se refere à carta de recomendação, o recomendante deverá ser, de preferência, um professor, ex-professor do candidato ou seu chefe imediato, desde que atuando em atividade ligada ao exercício da função profissional. O mesmo informante deverá preencher todas as cópias de uma mesma carta de recomendação quando enviada aos correios. O mesmo deverá preencher todas as cópias. Deverá ser enviado diretamente ao centro de opção do candidato para o informante. O candidato entregará as cartas de recomendante com o cabeçalho preenchido e com envelopes e endereços sendo solicitam. Comprovante de inscrição. A coordenação do exame ANPEC não enviará comprovante de inscrições pelo Correios a partir do dia 11 de setembro. Os candidatos poderão imprimir o comprovante de inscrição, cuja apresentação é indispensável no dia da prova, no portal do candidato. No comprovante de inscrição, o local, prova e o endereço. Tá. Então, a partir do dia 11 de setembro que vai estar disponível o local e o comprovante de inscrição, né? O local e o endereço, né? O candidato deverá obrigatoriamente portar seu comprovante de inscrição no dia da prova. Não confundir comprovante de inscrição, cuja apresentação é indispensável no dia da prova, com o cadastro de inscrição. Esse último é somente documento para conferência simples dos cadastros preenchidos. Data, duração e cidades das provas. Haverá 5 provas obrigatórias que serão aplicadas em formato presencial: Economia Brasileira, Objetiva e Discursiva, Estatística,
macroeconomia, matemática e microeconomia. Todas essas provas, exceto a de economia brasileira discursiva, apresentarão 10 questões objetivas. A prova de economia brasileira divide-se em duas partes, uma objetiva com 10 questões e uma discursiva. O tema da dissertação será escolhido entre conjunto de 5 opções. O candidato terá 1 hora para a prova de economia brasileira, discursiva e 1 hora e 20 minutos para cada uma das demais provas, com 10 minutos adicionados para preenchimento do cartão de resposta, totalizando 1 hora e meia para cada uma das provas, exceto a prova de economia brasileira, discursiva. Cabe ao candidato administrar seu tempo. Datas e horários da realização das provas. As provas serão aplicadas no dia 27 e 28 de setembro de 2023, em formato presencial, nos seguintes horários. Dia 27 do 9, quarta-feira, de manhã, das 9 às 10h30 e das 11 às meio-dia e 30. Das 9 às 10h30 macro, das 11 às meio-dia e 30 estatística, de tarde economia brasileira objetiva. Economia brasileira é de tarde, das 2 às 3h30. Quinta-feira, dia 28, manhã, das 9 às 10h30 matemática, das 11 às meio-dia e 30 microeconomia. E de tarde, dia 28, das 2 às 3, economia brasileira discursiva. E aí finalizamos a nossa prova querida da ANPEC, dia 28 de setembro, quarta-feira. É isso aí. Para as pessoas com deficiências, PCD, a prova será aplicada na mesma data, contudo o início das provas de macroeconomia e matemática, respectivamente aplicadas de 27 e 28, será das 8h15, né? Com o término das provas 10h30, né? O início das provas de estatística e de macroeconomia, respectivamente, aplicadas dia 27 do 9 e 28 do 9, será das 11, terminar às 13. Né? Beleza. Pular o PCD aqui. A cidade das provas, no formulário de inscrição, o candidato deve assinalar, entre as 19 cidades, aquelas que preferir submeter-se às provas. O candidato só poderá... Peraí.